São 10 horas, 10 minutos, voltamos com o CBN Campinas desta segunda-feira. Vamos bater um papo aqui no programa sobre a revitalização da região central. Vocês vêm acompanhando ao longo aqui da programação da CBN Campinas, que a gente vem acompanhando exatamente este projeto, essa proposta do Executivo, da Prefeitura de Campinas, mais uma, né? Todo o governo tem a sua proposta aqui para a região central e a gente vai trazendo detalhes, né, desse projeto de lei que vai sendo apresentado para a sociedade civil, para os vereadores. Amanhã tem até um encontro com síndicos aqui da região central para apresentar essa proposta da prefeitura que traz aí alguns benefícios para tentar dar uma requalificação no centro de Campinas. Para trazer alguns detalhes, tem incentivos fiscais, né? Que variam de acordo com 3 categorias de reabilitação dos imóveis, isenção do IPTU durante a obra e alíquota progressiva posterior, redução de 2% de ISSQN para serviços de construção civil, isenção de ITPI para a obra e transferências iniciais, isenção também das taxas de licenciamento urbanístico. Um projeto de reabilitação dos imóveis que abrange uma área, não todo o centro de Campinas, mas é uma área da região central, que soma aí 95 hectares de um polígono formado pelas ruas Marechal Deodoro, Anchieta Irmã Serafina, Moraes Salles, Floriano Peixoto e a rua Doutor Ricardo. São aí 1.900 lotes, onde ficam 429 imóveis verticais e 1.400 horizontais. A estimativa da prefeitura é que 90% deles possam ser beneficiados, que são edificações aprovadas antes de 1988. Bom, se você vem acompanhando ao longo do CBN Campinas, a gente já conversou bastante sobre isso. E, como ele já foi apresentado agora à Câmara de Campinas, ele pode sim e deve passar por mudanças, que é um projeto do Executivo que vai ser discutido no Legislativo, além de toda a sociedade civil, assim que já discutiu, tem os síndicos para serem ouvidos amanhã. Nós estamos com o vereador Paulo Gaspar, do Novo, que é integrante da Frente Parlamentar que discute exatamente toda essa situação da região central para uma requalificação. E o senhor já se posicionou de uma forma de que as medidas são louváveis, porém tímidas. O porquê? Muito bom dia, vereador. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN. Uma honra estar aqui novamente. Esse projeto, o ano passado, começo do mandato, eu entreguei 2 minutas para Carol Maracá, secretária, do projeto que foi aprovado em São Paulo e outro foi aprovado no Rio. O de São Paulo chama Requalifica Centro e o Reviver Centro do Rio de Janeiro. A ideia era trazer isso para Campinas. Agora, depois de um ano, a gente ficou surpreso que o projeto estava pronto, e a gente achou que ia participar de uma discussão e adaptar para a realidade de Campinas, né? Uma vez que ele já está pronto, o nosso receio é ele ir para a Câmara desse jeito, porque a gente precisa fazer mudanças estruturais no projeto para ele ficar realmente bom, como nós fizemos com o ex-Coab o ano passado. Foi mais de um ano de discussão e trabalhando no projeto antes de ele ir para a Câmara. Do jeito que ele está, só com emendas nós não vamos deixar ele bom. Então nós precisamos mexer na estrutura desse projeto, que é trazer a habitação de interesse social para o âmago desse projeto. Então a Coab foi esquecida nesse contexto, porque é ela que tem esse requisito, essa expertise, e aproveitar o ex-Coab, que é um projeto importantíssimo, que depois de pouco mais, alguns meses que já foi aprovado, já temos mais de 100 empreendimentos na fila aprovados. Então um projeto que deu certo e que, se a gente adaptar para o centro, vai trazer resultados muito maiores. Então vamos lá, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, é um projeto que parte do Executivo sem ter uma discussão, como o senhor disse, prévia com o Legislativo. E como a gente conhece o Legislativo aqui de Campinas, quando chega um projeto pronto do Executivo, dificilmente ele tem aí uma remodelação, uma requalificação nessa proposta. Pelo que o senhor vem acompanhando, fazendo parte dessa frente parlamentar do centro, o que realmente falta? Quais são os pontos? Eu já disse aí a questão da habitação, da moradia, de trazer gente para morar no centro, né? Novamente. Quais são esses pontos? Como trazer gente, como incentivar isso? E quais os outros pontos que o senhor fala está falhando? Esse conceito é o principal, trazer pessoas para morar no centro, que quem mora cuida e usa, que é isso que a gente quer. E nessa proposta que eu digo tímida, ele traz alguns problemas no conceito dele. Por exemplo, você dar incentivos para quem for reformar o seu edifício. Em primeiro lugar, você está
premiando quem tem recursos para fazer isso. Quem não tem, não vai ter. Então, é um subsídio para quem tem condições de fazer, que eu já acho um princípio errado. Então, a minha proposta, uma das propostas foi que o centro todo, essa região que você descreveu, tivesse um benefício para todos. Ou seja, o IPTU seja menor para manter os que já moram no centro, em função da sua deterioração, e atrair. Então, você tem moradores fora do centro que, de repente, pode vir querer morar no centro porque é mais atrativo economicamente. Então, esse é um princípio de isonomia que eu já digo. Segundo, esse critério de colocar faixas para você ter mais ou menos incentivos também, não sei de onde foi tirado isso, né? E o principal que a gente quer é mexer no zoneamento da cidade. Esse é o grande X da questão. Se a gente não mexer e ficar só com benefícios, vai ser muito tímido, a gente vai agradar meia dúzia, uma dúzia, e não vai atingir o objetivo, que é mudar a cara do centro. Então, a gente precisa de uma medida de impacto. Para isso, a gente precisa mexer no zoneamento, deixar ele mais atrativo economicamente e financeiramente, estabelecer parcerias público-privadas, e com esse acréscimo do zoneamento, nós vamos atrair contrapartidas, vamos atrair pagamento de outorga onerosa, vamos ter que criar um fundo, que seria o ideal, um fundo para financiar a moradia de interesse social. E aí estabelecer um novo critério que chama locação social. Isso é uma discussão que a gente já levou para a Coab. Em vez de você fornecer uma unidade para a família que está na fila lá, você atende muito pouca gente, você pagar um aluguel social, você vai atrair, essa fila vai andar muito mais rápido, né? Então é um outro instituto. Em vez de você entregar moradia, você paga um aluguel social. E para isso a gente precisa criar um fundo, e a prefeitura precisa ser o grande financiador disso e desapropriar áreas no centro e fornecer esses terrenos para iniciativa privada, ou seja, com essas parcerias você barateia o preço final da unidade e você cria um fundo para sustentar isso. O senhor fala em desapropriação de algumas áreas aí. Isso é viável? Viável fazer a desapropriação e aí não entregar, né, mas fazer essa parceria público-privada? Quais áreas também que o senhor tem em mente? Então, antigamente o BNH fazia isso, né? Nós tínhamos o Banco Nacional de Habitação que financiava, hoje nós não temos mais. Então, se a gente ficar esperando da União ou do Estado programas habitacionais, o município não faz nada. O que o município pode fazer se ele tiver áreas no centro, que isso já foi objeto de um requerimento que eu já fiz e não tive resposta, porque a própria prefeitura não tem esses dados, ele pode fornecer tanto terrenos da prefeitura, quanto se dentro dessa área que a gente falou, se não tiver terrenos da prefeitura, desapropriar. Então nós temos inúmeros casos aqui no próprio centro que estão prédios deteriorados e desocupados, né? Alguns na justiça, e os que não tiverem desocupados, você pode sim desapropriar por interesse social, por interesse de Campinas, colocar em primeiro lugar e fazer essas parcerias público-privadas. E, vereador, uma das grandes dificuldades da região central, seja para quem vem para o centro ou quem vai querer morar nessa... Vamos pegar aqui esse corredor que é a Francisco Glicério e também as suas paralelas. Morar no centro é uma dificuldade, por exemplo, para quem tem uma família um pouco maior, tem um veículo, não tem estacionamento. Os prédios são antigos e não foram pensados para ter garagem, por exemplo. E aí muito se fala, não, temos que incentivar o transporte público. Mas se a população, se a pessoa que mora não quer utilizar o transporte público, ele não vai buscar o centro. A gente tem que também ir em direção ao que o povo quer, né? O que o consumidor está querendo. E o que se vê hoje são as construções de novos prédios, novos empreendimentos com até 5 garagens. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Ok, eu não vou morar lá no centro, mas eu tenho uma dificuldade imensa para minha comodidade. Como a gente consegue trazer isso? Quem vai morar no centro realmente não é os mais ricos, aqueles que gostam de fazer tudo com carro. Será a população mais carente, que tem menos poder econômico, e a tendência mundial hoje, você vai em Paris, é assim, né? As pessoas têm aquele ditado, né? O país rico não é aquele que o pobre tem carro, e sim que o rico anda de transporte público ou anda de bicicleta. Esse é o país rico. Então, em Paris, você faz tudo em 15 minutos a pé. Você faz compras, faz tudo que você precisa em 15 minutos. Então, esse é o conceito a nível mundial, é uma tendência mundial, onde nós temos que adensar a cidade e verticalizar. E aí, os carros acabam tendo cada vez menos espaço nesse sentido.
Então, em vez de a gente usar a glicério como um corredor de passagem, como eu mesmo faço hoje, você vai se desviar dessa área central, e aí nós temos que priorizar pedestres, ciclovias e transporte público. E aí você vai usar o carro, vai usar o Uber, outras formas de... Você vai deixar o seu carro na garagem e usar táxi ou Uber, por exemplo, né? O senhor também cita aí nessa discussão com a Prefeitura de Campinas, como é que estão as conversas com o Executivo, com a secretária de Urbanismo, Carolina Baracá, e também com o próprio prefeito Dário Saad? Eu já solicitei uma reunião com o prefeito, com a Carolina. Foi 2 semanas que eles anunciaram essa iniciativa, então pegou a gente muito de surpresa, porque a gente esperava ser chamado para essa discussão, não teve. Aí, imediatamente, a Frente Parlamentar já fez 2 reuniões para debater essas coisas que a gente já colocou aqui na conversa, e já mandamos uma indicação para o prefeito com mais de 15 folhas, uma série de itens para mexer nesse projeto, como sugestões, né? E principalmente a Coab, que tem que entrar nesse circuito, que ainda não entrou. A gente espera que o prefeito já sinalizou que assim que eles estudarem esse documento, eles vão marcar essa reunião. Só que ao mesmo tempo a gente escuta na mídia que eles querem mandar para a Câmara nesse mês. Então as coisas não estão batendo. Se for desse jeito para a Câmara, vai ser muito ruim para a cidade. E vereador Paulo Gaspar, o senhor cita também aí, já falamos mais uma vez, a redução do IPTU para essa região central. Isso não seria renúncia fiscal? Renúncia, você tem que apontar de onde vai vir para cobrir. Então, você tem despesas e receitas. Tem várias formas de você cobrir essa despesa com outras receitas. Uma delas seria você mexer no fator de depreciação do centro para ter um IPTU mais barato. A gente tem gordura para cortar na máquina administrativa. Então, tão falar dos cargos de comissionados que a gente tem. Eu já questionei a questão da Sanasa e da IMA. A Sanasa é uma empresa de primeira qualidade, mas se a gente não capitalizar, imagina se você capitalizar a Sanasa, quanto de dinheiro que entra para o município, e não significa privatizar 100%, significa abrir o capital da empresa, e a empresa vai crescer e vai entrar recursos para o município, né? E você vai ter compliance, transparência. A IMA, não existe função dela existir, simplesmente não existe, é inadmissível. Hoje, com o mercado de informática e tecnologia que a gente tem, você tem uma empresa estatal para fornecer serviço de TI para a prefeitura. Então, sabe, são coisas assim que você começar a mexer. Serviços funerários, existe um monopólio da prefeitura para explorar serviço funerário. Então, a prefeitura não é comércio, a prefeitura não é imobiliária, a prefeitura não é empresa. Então, ela tem que ter as prioridades dela e deixar a iniciativa privada fazer aquilo que é o que ela faz de melhor. Dentro do que o senhor vislumbrou nesse projeto, avaliou também, quando a prefeitura faz essa delimitação nesse polígono que a gente citou aqui, até para trazer novamente para o nosso ouvinte, é um polígono, né? Fazendo aí uma trajetória entre as ruas Marechal Deodoro, Anchieta Irmã Serafina, Moraes Salles, Floriano Peixoto e a Doutor Ricardo, o senhor concorda com esse polígono poderia ser maior? E eu cito isso porque eu moro na região central. Moro na Moraes Salles, em frente ao Laurão. E nesse caminho de ir até a minha residência, o que se vê na Moraes Salles depois desse polígono, que já não faz mais parte, são muitos comércios que estão fechados. Aquelas placas de alugas assim, parece que são infinitas. Essa parte que faz parte da região central foi esquecida? Concordo plenamente. Eles querem fazer uma área menor para depois ir ampliando. Teoricamente é isso, né? Mas essa renúncia fiscal que for dada para essas reformas, se ela não for feita mais dessa forma como a gente quer, e feita de um desconto no IPTU, poderia abranger uma área muito maior. E essa renúncia também, quando você estabelece um prazo para ela, 5 anos, por exemplo, você tem um aquecimento da economia, trazendo investimentos para o centro, e aí você tem a contrapartida, que é ISS, ICMS e outros tipos de impostos, não no IPTU, né? Então, é uma forma de você combater, você mostrar que tem outro lado, receitas e despesas, né? Mas, com certeza, precisaria ampliar esse polígono. Vereador, o senhor tem essa opinião. Dentro desse grupo que faz parte da Frente Parlamentar, a opinião é a mesma, de que esse projeto deve ser, sim, discutido um pouco mais e até ser mudado, e aí eu amplio também isso. Dentro da Câmara, tem esse entendimento também?
Dentro da frente, sim, existe esse entendimento, esse consenso. Dentro da Câmara, a maioria dos vereadores estão fora desse debate, não fazem ideia do que está acontecendo, e aí eles só vão se preocupar quando o projeto chegar na Câmara e começar a acontecer as audiências públicas. Então, o nosso receio é que ele vá desse jeito, porque aí só com emendas a gente não vai deixar ele do jeito que ele precisa ficar. Por que só com emendas não dá para mudar? Porque quando você não traz esse conceito da Coab junto com a lei do empreendimento social, basicamente a gente precisa fazer um substitutivo dessa lei, porque toda a estrutura dela fica perdida. Então a gente só consegue fazer melhoramentos com emenda, não consegue mexer na estrutura dela. É mais ou menos como uma cirurgia, né? A gente consegue dar uma maquiada, mas na estrutura, no esqueleto, a gente não mexe mais. Tem que saber o órgão que está mexendo, né? Exatamente. Vereador Paulo Gaspar, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender aqui presencialmente no estúdio a Abel Pedroso. A gente vai continuar acompanhando todos os passos desse projeto, que é algo que a gente já aqui na CBN Campinas há muito tempo a gente luta por uma requalificação, revitalização, seja qual a palavra, mas que a gente traga mais, né? Traga um centro pujante, porque é o que precisa aqui a cidade de Campinas. Todas as cidades passam por uma degradação na sua região central, quando a gente fala de cidades grandes, mas tem que ter um empenho, tem que ter uma mudança realmente de cenário. Queria agradecer essa participação, vereador. Muito obrigado, Flávio, e obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. São 10 horas e 27 minutos.